E hoje nós vamos ministrar um sermão exatamente sobre o Natal. E vamos ler a palavra do Senhor em Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, os versículos de 1 a 7. Se você não lembra de cabeça, esse texto bastante conhecido das Sagradas Escrituras. Isaías capítulo 9, os versículos de 1 a 7. Assim diz a palavra do Senhor: o nascimento e o reino do príncipe da paz. Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado esse povo, alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o restabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Oremos mais uma vez. Senhor, graças nós te damos. Mais uma vez nos aproximamos de ti em oração, uma oração agora muito específica, pedindo por esse momento de reflexão da palavra. É a palavra que nos dirige, é a palavra que norteia a nossa vida, a palavra que ilumina, Senhor Deus, luz para os nossos caminhos, como diz as próprias Escrituras. Obrigado, Senhor, que podemos estar aqui, temos essa chance de livremente, tranquilamente refletir a palavra do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus se mova entre nós, no meio de nós, sobre nós, e possa trazer com clareza a mensagem do Senhor aos nossos corações. Muito obrigado pela igreja que se reúne, teu povo que se queda aos teus pés para ouvir a tua voz. Que não haja nenhum impedimento espiritual para isso, nenhuma obra das trevas possa impedir isso. O Senhor, Deus soberano, que governa sobre todas as coisas, possa garantir que a palavra do Senhor possa ser pregada, ouvida, entendida e possa se tornar bênção na vida das pessoas. Essa é a nossa oração e fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Você pode dizer um amém? Amém. O sentido original do Natal, querido, foi perdido. Esse é um jargão repetido com muita frequência. O sentido original do Natal foi perdido, e é repetido especialmente com muita frequência pelos pastores em seus sermões. E eu estou aqui lançando mão desse jargão novamente nessa noite, dizendo que o sentido original do Natal foi perdido. Há um absoluto contraste entre o Natal contemporâneo, as configurações que nós temos hoje do Natal, e o Natal original. Nós podemos dizer que nós perdemos o significado do Natal, nós perdemos a teologia do Natal, nós perdemos a profundidade do Natal, nós perdemos
a sobrenaturalidade do Natal, nós perdemos o impacto do Natal. E o jeito contemporâneo de celebrar o Natal, em minha opinião, está mais para o paganismo do que para o cristianismo, quando parecer palavras fortes nesse momento. Como é o jeito contemporâneo de celebrar o Natal? Daquele jeito, querido, que lota as lojas, esvazia as igrejas. É aquele jeito que engrandece o eu e diminui o Senhor. Aquele jeito que enaltece os símbolos do Natal e rebaixa a essência do Natal. Aquele jeito que valoriza a sofisticação em torno do Natal, zomba da simplicidade que é o Natal. Aquele jeito que atenta para o periférico ao redor do Natal e se esquece do principal. Aquele jeito que faz do Papai Noel o grande personagem e herói do Natal e não de Jesus Cristo, o grande personagem e herói do Natal. Então, ao que parece, quando a gente olha para esse jeito contemporâneo de celebrar o Natal, Jesus foi simplesmente esquecido e perdido. Onde está Jesus? Perdemos Jesus. Perdemos Jesus, queridos. De que maneira? Perdemos Jesus nos afastando exatamente quando deveríamos nos conectar mais a Ele. Perdemos Jesus nos dispersando no momento em que deveríamos nos aproximar. Perdemos Jesus humanizando uma festa divina, sobrenatural. Perdemos Jesus exatamente quando naturalizamos esse evento sobrenatural. Perdemos Jesus quando nos agitamos demais, e essa é uma tônica do Natal contemporâneo, ao invés de nos silenciarmos, contemplarmos a beleza desse momento. Perdemos Jesus quando damos um tom antropocêntrico a uma festa que é totalmente teocêntrica. Perdemos Jesus quando nos encantamos com as coisas da terra e deixamos de prestar atenção, de perceber os sinais do céu. Perdemos Jesus quando não nos satisfazemos com um Natal simples, sofisticamos demais a celebração do Natal. Perdemos Jesus quando nos esquecemos que o Natal é Jesus. A geração de crentes atual, essa geração que está sentada aí nessas cadeiras, que está nas igrejas, está sendo convidada, chamada, desafiada a ser menos superficial. Tivemos ao longo dos tempos uma geração muito de crentes muito superficial. A geração atual está sendo chamada a ser menos superficial, menos rasa, mais profunda, mais convicta, mais consciente, mais bíblica. Então, se essa geração está sendo convidada a ser mais consciente, mais profunda, menos rasa e mais bíblica, nós temos que identificar, queridos, os contrastes. Temos que redescobrir os tesouros que estão perdidos, temos que eliminar os acessórios e temos que recuperar a versão original do Natal. Então, nessa noite eu propus um tema que é: isso é Natal? Um contraste entre a versão original e contemporânea do Natal. É sobre esse tema que nós vamos conversar essa noite. E que vai nos ajudar nesse processo de descoberta sobre o sentido original do Natal que foi perdido é o profeta Isaías. Cerca de 700 anos antes do Natal, antes do nascimento de Cristo, ele resume, ele sintetiza bem o que é o Natal. É claro que, movido pelo Espírito Santo, o profeta anuncia uma verdadeira revolução que deveria acontecer, causada por um menino. A Bíblia diz: um menino nos nasceu. Essa revolução, essa transformação seria causada por um menino que haveria de nascer, aos olhos de Isaías, naquele tempo, naquela época, cerca de 700 anos depois.
Isso é Natal. Olhando para esse texto das Escrituras, temos que perguntar então, queridos, o que temos na essência do Natal? Natal bíblico. O que temos na essência do Natal? Então eu quero compartilhar com os irmãos e irmãs algumas coisas nessa noite. Então, primeiramente, querido, nós temos no Natal uma promessa extraordinária. Esse é o primeiro ponto da mensagem, o ponto principal. O que nós temos no Natal? O que nós encontramos aqui nesse texto? Uma promessa extraordinária. Olha só como o capítulo 9 de Isaías começa: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas, segundo o contraste já, o segundo mais que aparece aqui, nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O profeta hebreu, denominado Isaías, chamado por Deus, viveu em dias de confusão política, loucura religiosa e decadência espiritual. Não parece o Brasil? Confusão política, loucura religiosa, decadência espiritual. Assim que estava o país, assim que estava Israel, Judá. Melancolia, desgraça tinham enchido o ar daquela terra. Havia uma sensação de desamparo quando os assírios haviam batido de frente, na porta de frente de Israel. Os capítulos 7 e 8 de Isaías, se nós tivéssemos tempo, leríamos, você pode ler depois, revelam a falta de fé de Acaz, o rei de Judá, no Deus Todo-Poderoso, quando os assírios estavam para invadir Judá. A escuridão espiritual, queridos, havia penetrado na terra, produzido uma noite espiritual infindável, sem fim. Toda a região norte havia sofrido com a política de terra arrasada do Império Assírio, que estava conquistando todos os reinos da época, tal era o seu poder. O norte da Galileia, que atravessava Naftali e Zebulon, que são citados aqui, sentiu especialmente essa devastação dos assírios. Esse era o contexto absolutamente desanimador em que Isaías vivia, em que o povo estava encerrado. Mas é neste contexto desolador, desanimador, desencorajador, que Deus manda através do seu Espírito que Isaías, o profeta, trouxesse essa mensagem ao povo. É nesse contexto que ele anuncia a promessa do Natal. Algo iria acontecer no futuro que mudaria radicalmente essa situação, gerando um contraste entre o antes e o depois. Antes, aflição, depois alívio, é isso que nós encontramos aqui. Antes desprezo, depois glória. Antes obscuridade, depois brilho. Antes trevas, depois luz. Antes sombra, depois claridade. Antes tristeza, depois alegria. Antes jugo e opressão, depois libertação. Antes guerra, depois paz. Todas essas ideias estão presentes nesse texto, todos esses contrastes estão presentes aqui, e é isso que o profeta anuncia. Há uma promessa que todas essas coisas ruins e complicadas ficarão para trás, e um novo tempo será inaugurado quando o menino nascer. No âmago da essência do Natal, então, queridos, está essa promessa maravilhosa de que o depois será melhor que o antes, por causa de uma pessoa. O depois será melhor que o antes, por causa de uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Aí, queridos, nós percebemos um grande contraste entre o Natal contemporâneo e o original. No Natal contemporâneo, é o contrário, o antes parece ser melhor que o depois. Antes do Natal, essa é uma sensação que eu tenho, nós estamos eufóricos, estamos alegres, estamos animados, entusiasmados,
cheios de expectativa. Só eu que sou assim? Eu sou assim. Eu gosto dessa época do ano, gosto desse tempo de Natal, e vejo que as pessoas estão assim, o mundo é assim, a sociedade é assim, todos estão eufóricos, animados. Mas eu pergunto, e depois? Já no dia 25, que é o dia que nós comemoramos o Natal, como as pessoas estão? De ressaca, fim de festa. Puxa, agora só ano que vem. Tristes, desanimadas, isoladas. Achei que ia ganhar um iPad de presente, ganhei um par de meia, né? Então as pessoas ficam tristes. Antes, tudo está decorado, enfeitado, colorido, reluzente. Depois, tira-se tudo. Então, queridos, parece que o Natal contemporâneo é assim: o antes é bom, depois é ruim. A versão bíblica: o antes era ruim, depois é bom. O Natal acontece, por isso as coisas ficam boas. Jesus resolve, Jesus transforma. Jesus é que tira as trevas e coloca a luz. Jesus é que tira a decepção e coloca a realização. Então, queridos, nós deveríamos celebrar e continuar celebrando, porque na versão bíblica, o Natal não é uma festa efêmera, passageira, que se dissipa. Ao contrário, a partir do Natal tudo muda. E seus efeitos são duradouros, profundos, abrangentes e eternos. Então a gente tem que estar sempre alegre com o Natal. Então a primeira coisa, queridos, isso é Natal, uma promessa extraordinária. Em segundo lugar, o que nós temos no Natal bíblico? Nós temos aqui em Isaías um poder transformador. Não só uma promessa extraordinária, mas nós temos um poder transformador. O versículo de número 4 nos ajuda a entender isso. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Esse texto, especialmente esse versículo, está falando de um poder que vai transformar todas as coisas. Mas deixa eu falar um pouquinho agora do Natal contemporâneo. Em sentido humano, o Natal exerce um grande poder sobre as pessoas. Vou citar alguns aqui. Por exemplo, o poder de sedução para as compras, um poder que gera consumismo. Isso não é bíblico, mas está aí presente nos nossos dias, na nossa sociedade. Nós temos hoje, no Natal contemporâneo, um poder de mobilização para as viagens, um poder que gera movimento. As pessoas se movimentam, vão, as estradas estão cheias, as rodoviárias vão encher, os aeroportos mais ainda. Não estou dizendo que isso é ruim, mas esse é o poder que o Natal tem, de gerar mobilização. O poder de preparação para as festas. As mulheres ficam tremendamente ansiosas, estressadas nessa época do Natal. Estou falando das mulheres, que normalmente é elas que assumem, né, essa parte. Por quê? Esse poder que o Natal tem de gerar essa confraternização, essa preparação para as festas. Também tem o poder da imaginação para as decorações, um poder que gera surpresa. Quando a gente vai aí, por exemplo, em algumas lojas, em shopping centers, nós vemos isso. Mas não é desse tipo de poder que nós queremos falar, não é esse tipo de poder que nós devemos exaltar no Natal. Não é este o principal e verdadeiro poder do Natal. Na realidade, queridos, o acontecimento do Natal tem o poder de dividir a história no meio, antes de Cristo e depois de Cristo. O Natal tem o poder de influenciar a história das pessoas, o cotidiano das pessoas, a eternidade das pessoas. Para entendermos bem essa questão do poder, é preciso compreender um pouco mais o contexto em que o profeta Isaías está inserido. Já explorei um pouco isso. Havia um império muito poderoso na terra naquela época. Estava subjugando todos os reinos, dominando o mundo naquele momento. Todos os reinos estavam sendo dominados pelo império assírio. O
O poder do Império Assírio estava trazendo medo, confusão, destruição, caos, morte, opressão, cativeiro. O Império poderoso. Mas aí Deus manda Isaías, vai lá e fala para esse povo que tem um poder maior do que isso. O profeta fala de um poder maior que quebraria o jugo. A Síria estava trazendo jugo e opressão. O profeta então vem e diz para o povo: há um poder que vai quebrar o jugo opressor, que vai alterar as circunstâncias, que vai trazer alegria e prosperidade, que vai fazer cessar a guerra, que vai estabelecer um reino espiritual de paz e justiça. Essa é uma profecia messiânica. O que o profeta está falando, Isaías está falando lá naquele tempo, é que tudo se cumpriria em Jesus Cristo. E o Natal então é esse poder descendo a terra, invadindo a terra de uma maneira diferente e especial. É o poder personificado em Jesus Cristo, é o poder revelado em Jesus Cristo, é o poder das boas novas, queridos. E é essa mensagem anunciada primeiramente por um anjo, que as Escrituras trazem. Na noite que Jesus nasceu, ele chega assim e diz: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Qual é a boa nova de grande alegria? Você conhece bem essa história. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Está em Lucas 2:11. E isso é confirmado depois de um anjo falar isso. A Bíblia diz que uma milícia, aparece uma milícia de anjos celestiais, diz a palavra, e dizem: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. A promessa feita pelo profeta Isaías lá no passado se cumpre. O poder de Deus se manifesta de uma maneira sobrenatural, extraordinária. O Natal acontece, o Verbo se encarna, cheio de graça e verdade. É isso que nós lemos em João capítulo 1. O Natal acontece, as boas novas são anunciadas a todas as pessoas, não apenas aos judeus, mas a todas as pessoas. O Natal acontece, a esperança de um novo tempo se concretiza. O Natal acontece, a mensagem do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, pode ser anunciada a partir desse momento. Cumpriu-se a profecia que o profeta fez lá no passado. O Natal aconteceu, Jesus chegou, o Rei nasceu, o poder transformador se manifestou. As trevas deram lugar à luz que vem de Deus. A escassez deu lugar à multiplicação que vem de Deus. A tristeza deu lugar à alegria que vem de Deus. A guerra deu lugar à paz que vem de Deus. O aprisionamento, que era a realidade naquele momento, deu lugar à liberdade que vem de Deus em Jesus Cristo. Então os efeitos espirituais do Natal são múltiplos, queridos. E nós temos que deslocar os nossos olhos às coisas acidentais do Natal. Especialmente os pais, que têm filhos pequenos, precisam atentar muito para isso. Porque senão o que vai prevalecer na mente, no coração, na cabeça deles é a história que o mundo conta sobre o Natal, e não o que a Bíblia nos traz sobre o Natal. Então eles vão aprender a versão contemporânea do Natal e não a versão original do Natal. Esse é um risco que o mundo corre, mas é um risco que nós, cristãos, pessoas que creem na Bíblia, na palavra de Deus, não podem correr. Mas finalmente, queridos, em terceiro lugar, nós temos no Natal, além de uma promessa extraordinária, além de um poder transformador, nós temos também um presente incomparável. Um presente incomparável. Esse versículo é bem conhecido.
porque um menino nos nasceu. Tem muitas músicas, que falam sobre esse versículo. Um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Até então, o profeta havia se concentrado em anunciar as transformações que iriam ocorrer. Agora, ele revela a causa, ou o causador da mudança. Antes ele havia anunciado: vai mudar. A terra que andava em trevas não continuará em obscuridade. Ele vai descrevendo. Mas lá no versículo 6, ele anuncia: por que isso vai acontecer? Qual é a causa disso? E qual é a causa, queridos? Ele diz: porque um menino nos nasceu. Um menino nos nasceu. A mudança cósmica aconteceria por causa de um nascimento. E o nascimento de Jesus, de fato, foi marcado por uma série de eventos sobrenaturais. Profetas predisseram o nascimento lá 700 anos, 500 anos antes. Uma virgem que deu à luz, um rei que nasce na estrebaria, no estábulo, anjos que aparecem no céu e anunciam. Primeiro aparece a Maria dizendo que iria nascer, depois anunciam a chegada. Magos que se mobilizam de lugares distantes, e até uma estrela, primeiro GPS, que a gente tem notícia, a estrela que guiou os magos até Belém. Mas o fato mais extraordinário é que o menino recém-nascido é filho de Deus. Mais do que isso, ele é Deus, ele é o Redentor, Emanuel, Deus presente, o presente de Deus para mudar a história da humanidade. Ele nasce com um propósito específico de viver e morrer, entregar sua vida por nós, trazer salvação aos homens perdidos. O menino Jesus, do qual o profeta Isaías está falando, é aquele diante do qual todo joelho se dobrará e a quem toda língua confessará como Senhor. Este é o grande presente que Deus deu aos homens. Este é o grande presente do Natal. Pensando em presente, qual foi o melhor presente que você já ganhou no Natal? Só para você sorrir um pouco, A gente fala em presente, as pessoas sorriem. Qual foi o melhor presente que você ganhou no Natal? Todos sabem que eu cresci na roça. Então, na roça, primeiro não tinha dinheiro, Também não tinha essa tradição de dar presente. Então, quando eu era criança, não me lembro muito assim, ganhar presente. Eu lembro que a coisa mais extraordinária que tinha no Natal, lá na Serra da Laranjeira, interior do Paraná, onde eu cresci, a coisa mais extraordinária era cortar o pinheiro. Eu sempre acompanhava isso. Na época que podia cortar pinheiro na escola, agora não pode mais, Achava um pinheiro, ia lá e cortava, eu sempre acompanhava. A minha mãe guardava as bolas de Natal, os enfeites em casa, e a gente ia para a igreja. Estou falando do pinheiro do Natal da igreja, viu, gente? E aí arrumava uma coisa maravilhosa. Isso marcou mais a minha infância, o Natal da igreja, do que ganhar presentes. Então eu não tenho muito esse negócio de presente, mas qual foi o melhor presente que você ganhou no Natal? E hoje as crianças são muito eufóricas. Eu sei que eu tenho 3 em casa. Elas querem saber do presente. Mas o melhor presente de Natal é Jesus, queridos. O melhor presente de Natal é Jesus. O menino nos nasceu.
O menino nascido é dado por Deus. Ele possui o governo sobre os seus ombros. Não é um imperador assírio, é isso que Isaías está falando. Esse menino tem o poder. E ele terá um nome especial. Quando a gente fica sabendo que vai ser pai, a gente começa a pensar no nome. E aqui tem um nome um tanto quanto estranho, atípico, né? Um nome composto aí de algumas palavras, mas o seu nome será. Isaías já anunciou, tanto tempo antes, o seu nome será. Vamos pensar um pouquinho nesse nome. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Essa parte do seu nome, queridos, tem a ver com a sua mensagem, a mensagem que ele vai proclamar. Isso significa que Jesus teria o papel de trazer palavras de consolo, esperança, sabedoria. Jesus é o nosso maravilhoso conselheiro. O seu nome será Deus Forte. Essa parte do seu nome tem a ver com o seu poder. Isso significa que esse menino seria majestoso, soberano, poderoso, não conheceria rivais, seria o Deus Supremo. Jesus é o nosso Deus forte. O seu nome será Pai da Eternidade. Essa parte do seu nome tem a ver com o seu ministério, o ministério que ele iria trazer e fazer. Isso significa que ele é aquele que produz, dirige e reina sobre todas as eras. Ele é o Pai da eternidade. Jesus é o Pai da eternidade. E o seu nome será Príncipe da Paz. Essa parte tem a ver com os efeitos das suas operações. Isso significa que ele veio para, através do seu poder, assegurar paz dentro dos nossos corações. Por isso Jesus é o Príncipe da Paz. Dentro da versão bíblica do Natal, então, o que nós temos no Natal? À luz desse texto, uma promessa. A promessa que tudo mudaria. O poder viria, o poder que transformaria as situações. Isso seria um presente de Deus por causa de um menino, Jesus Cristo. O Natal é isso, queridos. É menos ou nada de tudo isso que nós temos visto. O Natal, deixa eu reformular aqui, é menos ou nada de tudo isso que nós temos visto, e mais ou tudo sobre Jesus. O Natal, aliás, não é apenas sobre Jesus. O Natal é Jesus. Isso é inaceitável que alguém se reúna para celebrar o Natal. Coma, beba, se divirta, faça tudo o que tem que fazer, e sequer se lembre que Jesus existe. Não incorramos nesse erro. O Natal é Jesus, queridos. Amém? Glória a Deus por isso.